Olá, pessoal, boa noite. Hoje nós iniciamos as gravações do nosso podcast do Inova Mais Ação, que é o projeto integrador da nossa turma de administração do SENAC. Hoje nós temos a presença do professor Pedro, que ele é uma referência na área de segurança do trabalho, é um grande empreendedor da área. Então, professor, boa noite, tudo bem? Boa noite. Gostaria de saber um pouco da sua trajetória. Conte um pouco mais sobre você, como que você começou nessa área. Você sempre gostou da segurança do trabalho? Ok. Boa noite, Bia, a todos, a todas. Sim, na verdade, a paixão pela segurança do trabalho começou muito cedo, né? Então, antes de eu responder, eu quero agradecer pelo convite, né? Eu comecei a trajetória profissional no Senac, eu me formei no Senac. Em 98, eu comecei a trabalhar como profissional da área de segurança do trabalho e me apaixonei por esta área. Eu sempre trabalhei em empresas de grande porte, como técnico de segurança do trabalho, e com o passar do tempo eu comecei a perceber a, da possibilidade de empreender. Né? Então, em 2005, 2006 que eu comecei a perceber, e de lá para cá eu fui, né, aprimorando, né? Aí, em 2013 que eu deixei a carreira profissional como técnico de segurança do trabalho e comecei a empreender na área de saúde e segurança do trabalho, com uma empresa de gestão de treinamentos em segurança do trabalho. A Prozert, né? Sim, a ProCert Treinamentos. A gente está com dúvida também se sempre foi tranquilo, se teve algum grande desafio, se alguma vez você pensou em, eu acho que isso daqui não é para mim, ou você sempre, tipo, teve isso como foco na sua vida? Tipo, não, é isso que é o que eu amo fazer. Conta um pouquinho mais sobre suas Ok, paixões. legal. Na verdade, empreender requer realmente sacrifício, né? Dedicação, foco e atenção no mercado. Então, quando eu decidi empreender, no começo eu conciliava algumas coisas. Né? Com o passar do tempo, eu fui percebendo as lacunas dos clientes, comecei a aprimorar a parte de gestão de treinamento. A empresa, na época, quando eu assumi em 2013 para 2014, ela, além de treinamento, ela fazia a parte de documentação, a parte de exames. E aí eu peguei e falei, olha, não, nós vamos focar, nós vamos ser especialista, referência a nível regional, só com treinamento em saúde e segurança do trabalho. Foi onde a gente começou a melhorar a gestão, começamos a intensificar, a melhorar com maquetes, com perfis de profissionais, fazer a triagem de profissionais para atender os clientes e aumentando os clientes da empresa. A empresa, naturalmente, ela começou a se destacar, começou a crescer, porque ela começou a trabalhar com foco. No caso, só treinamento de saúde e segurança do trabalho. E vocês, uma dúvida que a gente tem também, sempre, tipo, começou, já estourou a empresa, ou foi, tipo, de degrau em degrau, como que funcionou? Ok. Quando eu assumi a empresa, né, em 2013 para 2014, né, na época eu acabei comprando a empresa. Né? A empresa é de 2010, eu entrei na empresa como um instrutor. Né? Aí, 3 anos depois, percebi que a empresa não estava indo bem a parte de gestão, foi onde o ex-dono resolveu vender, eu comprei a empresa, e naquele momento a gente percebia que tinha uma certa dificuldade por conta de concorrência. Então foi aonde a gente começou a fazer gestão administrativa e financeira, começou a eliminar alguns custos que entendíamos que eram obsoletos, mas eu nunca pensei em desistir, porque eu sabia das possibilidades. Porque eu sabia das possibilidades, por ter trabalhado muito ano no setor sucroalcooleiro, sabia das lacunas de algumas empresas com relação a treinamentos. Então isso ajudou a estimular ainda mais a gente melhorar a gestão e procurar ser diferente, fazer bem feito para sempre ser lembrado onde quer que a gente passe, por onde quer que a gente passe. E os clientes começaram a indicar nós para o outro e a empresa foi crescendo, crescendo. Que é a melhor propaganda. Que é a melhor propaganda. Bom, aí agora a gente vai entrar na parte sobre a sua experiência na segurança do trabalho. A gente quer saber um pouquinho sobre, ao longo da sua carreira,
Quais foram as experiências profissionais que mais te marcaram? Assim, você vai sempre se lembrar delas? Te marcou de verdade? Eu atuo na área de segurança do trabalho desde 2000, desde 98. E nesse tempo, duas coisas me marcaram, né, de modo, uma foi estimulativa e a outra foi algo que mexeu muito com o meu coração, no sentido de conquista. A primeira foi quando alguém um dia falou para mim, olha, você não consigo enxergar em você um profissional da área de segurança do trabalho. Né? Não consigo enxergar você como profissional da área de segurança do trabalho. Eu ouvi aquilo, claro, na época você fica chateado, mas falei, não, isso vai ser um estímulo para mim entrar na área e ser um profissional de referência. E daí para cá a gente já foi tentando buscar excelência. E há pouco tempo atrás foi a segunda coisa que marcou minha carreira. Meu celular tocou e era uma empresária que eu não conheço. Ela ligou e falou para mim que queria fazer um convite para mim trabalhar com a empresa. Perguntei quem era, se identificou e tal. Eu peguei e falei, olha, eu já presto serviço para a tua empresa. Ela falou assim, olha, você não está entendendo. Eu estou te convidando para você gerenciar um grande projeto, né, em todo o estado de São Paulo pela minha empresa. Né. Eu não estou te perguntando mais nada, que eu só quero saber se você vem. Então eu falei, olha, eu agradeço, mas eu estou no meio de um projeto, a minha empresa está alavancando, então eu pretendo continuar fazendo a gestão da minha empresa. Então, assim, foi um marco muito bacana, porque uma outra empresária falou para ela de mim, ela me sondou e fez esse convite, né? E-mails que eu recebi, esse foi o mais relevante a nível de carreira profissional, uma empresa renomada a nível nacional. Dedicada, resiliente, e que é um diferencial, né, na área do empreendedorismo. O empreendedor ele tem que ter essa resiliência, às vezes não vai dar certo no início, mas não pode desistir, usar o desafio, né, como para alavancar mesmo, como a nível profissional e pessoal também. E aí também o que a gente gostaria de saber, existe algum momento ou uma situação no trabalho que mudou sua visão sobre a segurança do trabalho? Sim. No caso da segurança do trabalho, que está correlacionada a normas, procedimentos, né? É natural que a tendência dos profissionais que entram nessa área tenham a segurança só como um fator mesmo de norma, né? De lei, aquela coisa de meio que militarismo, né? Mas eu comecei a perceber que também dá para você conciliar a segurança, fazer aquilo que é legal, aquilo que é bacana, aquilo que é correto, mas de uma forma também leve. Então, nos treinamentos, nas atividades que a gente realiza, eu comecei a passar isso para os profissionais que trabalham comigo. Olha, vamos tentar fazer um treinamento, uma palestra, mas também de uma maneira também lúdica, né? Envolvendo os participantes, né? A plateia, fazendo com que eles se sintam pertencentes e de maneira também um pouco mais leve, né? Isso facilita bastante o trabalho. É que às vezes pode parecer que é um tema complexo, né? O trabalho, assim, uma percepção de muitas regras mesmo, né? Coisa bem. Por último, gostaria de saber, por último desse tema, na sua opinião, qual é um dos maiores erros que as empresas cometem quando o assunto é sobre a segurança do trabalho? Falar em nome das empresas é um pouco até um pouco difícil, né? Mas a leitura que a gente tem que a gente percebe, a gente anda em muitos lugares, né? A gente atende 6 estados: São Paulo, Minas, Goiás, Paraná, MS, MT. O que a gente percebe é que algumas empresas ainda não perceberam que segurança do trabalho não é uma questão só de lei, de norma, de governo. Segurança também é uma questão de lucratividade, é uma questão de qualidade de vida, que se o trabalhador estiver bem, ele vai produzir melhor. Se ele não estiver bem, ele não vai produzir. Para a gente estarmos aqui, todos têm que estar bem. Então, se a pessoa não está bem, ela não vai produzir legal. Se estiver num ambiente que ela vai trabalhar com medo, ela vai produzir menos. Então, a percepção que eu tenho é que algumas empresas ainda têm essa resistência porque elas não entenderam que segurança faz parte da lucratividade. Então, as empresas, os profissionais que entendem, que começam a enxergar isso, eles conseguem ajudar a empresa a melhorar a sua gestão. É interessante isso.
Agora a gente vai falar sobre a sua empresa, a Prosart. A gente quer saber como que funcionou a ideia de criar a Prosart. No caso, você tinha me falado, né, que você comprou do outro dono. Você mudou algum tipo de visão, valor que ele tinha? Ou você manteve os mesmos? Como que você aprimorou a ideia também, né? Ok. É interessante porque, Beatriz, a Procert ela é de 2010 e eu comecei nela no mesmo ano como instrutor, né? E aí, com o passar do tempo que eu falei anteriormente, o próprio ex-proprietário começou a ter problemas de gestão, e aí ele me chamou, ofereceu se eu tinha interesse, eu assumi, comprei a empresa, ela era Sertãozinho, eu transferi ela para outro município de Guariba, e sim, a gente reestruturou a empresa completamente, né? Porque a empresa ela trabalhava mais, o forte dela era a parte de trabalhar em company, atendendo as empresas em company, porém ela tinha uma estrutura muito robusta, né, um custo operacional muito alto. Então foi onde eu percebi que a gente precisaria melhorar a gestão administrativa da empresa, financeira. Ok. E aos poucos a gente foi colocando o olhar de gestão. Então a gente aprende sobre um pouquinho de gestão e negócio, a partir de recursos humanos. Então eu comecei a melhorar o perfil dos profissionais que nos atendem, né, os profissionais, os técnicos de segurança, os engenheiros de segurança, os profissionais da área de teatro, que a gente também trabalha com teatro, os técnicos de enfermagem, o enfermeiro, advogados. Então eu comecei a melhorar essa performance. Estabelecemos um padrão de uniformização da empresa. Com o advento da pandemia, nós trouxemos uma profissional da área de marketing, né? Essa profissional, ela ajudou muito a parte de melhorar a imagem da empresa, exatamente, disseminar melhor a divulgação da empresa, e naturalmente os clientes começamos a atrair mais clientes, né? E aí a gente começou a atender outros estados também com a parte de teatro. Então eu comecei a diversificar as atividades da Procert. Então ela não é uma empresa que trabalha só com treinamento de segurança do trabalho. Ela trabalha com teatro, ela trabalha com teatro também dentro das organizações. A gente trabalha atendendo com profissionais, com técnico, com engenheiro. Então a gente começou a mexer na empresa de modo geral, né, considerando a realidade dos clientes. E a gente procura também atender o cliente conforme a real necessidade dele. Então, a empresa está completando 16 anos, né, agora esse ano, e qual que é o nosso desafio? Nosso desafio é ampliar estados dentro da federação com qualidade, com entrega por excelência. Esse é o nosso lema, trabalhar por excelência. Se fosse para você, eu não vou te falar quais foram os principais desafios, mas se fosse para falar de qual foi o principal desafio que você enfrentou na empresa? Na verdade, o desafio, mão de obra. Mão de obra qualificada que entende a forma como nós trabalhamos, que é excelência, qualidade, criatividade. Nós procuramos sair da mesmice, da zona de conforto. Tá? Então, hoje, mão de obra qualificada que entenda a filosofia de trabalho da Procert, o que ela almeja, é a maior dificuldade. Você ter e manter. É um desafio constante, né? Desafio constante. Então, você estava falando que a Prosart não é só sobre segurança do trabalho. Como ela atua atualmente? Quais são as áreas? Você pode falar um pouquinho mais? A empresa, ela é da área de segurança do trabalho. Né? Quando eu falo, ela não trabalha só com treinamento em segurança do trabalho. Ela trabalha também com palestras voltadas para a segurança do trabalho, teatros, né, na CIPAT, eventos voltados para a cultura de segurança do trabalho. Tá? Então, o foco dela principal é treinamento. Então, ela não trabalha com gestão de documento e com a parte de exames. O foco principal dela é Procert treinamentos em saúde e segurança do trabalho.
Na sua visão, qual que é o principal diferencial da empresa em relação a outras do mesmo segmento? E aqui você pode se achar um pouquinho. Na verdade, nós procuramos entender o cliente, entender a real necessidade dele e fazer uma entrega que vai resolver o problema que ele tem. Então a ProCert hoje ela é uma empresa, por exemplo, quando o instrutor ele chega numa empresa para dar um treinamento, a gente já mapeou, olha, qual que é o perfil pessoal que vai participar, por que você está nos convidando para aplicar esse treinamento, além da norma, quais são as suas dificuldades. Então ela procura conversar um pouco com esse cliente antes de realizar. Uma lista, né, um diagnóstico. Faz um diagnóstico, né, antes do evento. E quando o instrutor ele chega na empresa, a gente estabelece padrão, você vai com o uniforme, vai com o brush da empresa. Então a gente faz toda uma... normalmente no nosso treinamento a gente já faz a parte teórica, aplica uma avaliação de aproveitamento daquele treinamento, uma avaliação de reação do treinamento, e depois, ao término do treinamento, a gente envia um relatório para a empresa de tudo que aconteceu. Então a ProCert ela procura atender por excelência, ela gosta de fazer bem feito para fazer sempre. Por isso que vocês cresceram tanto, né? É realmente uma trajetória admirável. Estamos no processo de crescimento. Bom, agora a gente vai mudar um pouquinho. A gente vai falar sobre a sua experiência aqui no Senac como docente. Sua área principal é segurança do trabalho também, né? Como surgiu a oportunidade de se tornar professor do Senac? Foi inesperado? Foi uma coisa que você planejou por algum tempo? Como foi? Ok, legal. Em 2005, né, o Senac ele surgiu na minha vida como docente em 2005. Sou senaquiano, me formei como técnico de segurança no Senac Ribeirão Preto, final de 97. Em 2005 estava trabalhando numa usina de açúcar e álcool. E aí o coordenador do curso, ele me ligou, ele me conhecia, e ele me convidou para substituir um docente temporário. Eu falei para ele, olha, eu sei da palestra, eu sei da curso, agora a aula, eu não sei da aula, né? Não sei se eu sou a pessoa mais indicada em você me ligar. Eu falei assim, não, eu te explico, né? Algo bem temporário, é rápido, né? 2 meses. E naquela ocasião, outro docente acabou não voltando. O contrato foi renovou para 6 meses. Aí em 2006, eu lembro que a ex-coordenadora me chamou para conversar. Falou, nós queremos que você fique conosco registrado. Eu falei, peraí, esse namoro tá ficando sério. E aí em 2006, eles registraram a minha carteira, né, como docente da casa, e a gente foi ficando, e quando eu entrei aqui era a turma 2, Senac Jabuticabal era a turma 2, do Técnico de Segurança do Trabalho, e esse ano nós começamos a turma 35 do Técnico de Segurança do Trabalho. Desde o começo. O Senac era de 2002 e eu cheguei aqui em 2005. Então, assim, eu amo estar no Senac, né? Porque é um local onde ele propicia a condição da gente trabalhar, a parte de humanismo, a valorização dos alunos, de quem vem para cá e participar, ajudar a participar da realização de sonhos de pessoas, né? Se formar na área de segurança do trabalho, depois ir para o mercado de trabalho, conseguir o seu espaço. Então, isso transcende a relação profissional. Né? No caso, eu amo estar no meio dos alunos, né? Não só da segurança do trabalho, como da área de ADM, que eu já dou aula também na administração de negócios, na parte de logística e outras áreas, né? Senac, eu amo estar nesse ambiente. A gente sente mesmo essa paixão do professor. O professor já deu aula pra gente também. Muito boa aula do professor de falar. Obrigado. Para quem não sabia da aula, obrigado. Aí, nossa próxima dúvida seria: o que mais te motiva a atuar na formação de novos profissionais da área? Seria a sua paixão, sua dedicação, um sonho próximo? Eu penso assim, né, Letícia? Eu penso que nós, como cidadão, né, a gente tem que pensar naquilo que a gente pode fazer para a comunidade. Então, quando a gente se coloca à disposição em cooperar com alguém, a gente pode ajudar as pessoas a
a mudar de vida também, não só de profissão, mudar de vida, né, ter uma qualidade de vida uma qualidade de vida melhor. Então, participar desse processo de acompanhar alguém que entrou na escola com um sonho e você propiciar as orientações para ajudar, se sentir pertencente, né? Quando o aluno ele chega no final de um curso, nossa, agora tem uma profissão ou mais uma profissão que vai me ajudar a entrar no mercado, né? Ou a trabalhar como empreendedor, né? Eu me sinto muito feliz em poder participar desse momento na vida profissional acadêmica dos alunos, das pessoas, né? Costumo dizer que além de atrás de um aluno é uma pessoa, né? Então, porque eu já vivi isso. Atrás alguém teve que passar a informação para me ajudar a me formar. Então, isso é um estímulo para mim. Nós sentimos também, eu particularmente sinto o Senac como uma segunda casa, porque a gente cria uma relação muito próxima com os professores, assim, a gente vê esse lado bem humano, além do profissional, da referência. Eu, particularmente, gosto muito, vou sentir muita falta quando acabar. Você volta e faz outros cursos. Na sua visão, quais são as principais qualidades que um técnico em segurança do trabalho deve ter? Na verdade, no mercado altamente competitivo, a tech-segurança ele tem que ser criativo. Porque se ele chegar numa empresa e for falar só de norma, ele vai ter muita dificuldade. Porque a empresa ela não vive de norma, ela vive de negócio, de produzir, de fazer algo. Então ele tem que entender o processo daquela empresa para ajudar aquela empresa com criatividade, cumprir a norma, ela entendendo que vai fazer parte do negócio dela. Então, criatividade, ousado também. A tech-segurança ele também tem que ser ousado, porque muitas vezes ele vai precisar quebrar paradigma. Olha, eu tenho dificuldade de falar em público. Se ele entrou sozinho naquela empresa, ele é o único tech-segurança daquela empresa, ele vai ter que falar em público, ele vai ter que fazer uma palestra, ele vai ter que fazer uma integração, um treinamento, né? Então, ser ousado, sair da zona de conforto e ser ousado. Ir além do que se espera a nível de normalidade. Impressionar, ser criativo, ousado. E não gostar popular hoje, ir para cima. Nós gostaríamos de saber como que você percebe a evolução dos alunos durante o curso, que a gente sabe que o Senac tem uma metodologia diferente, né? Como que você entende que o aluno está evoluindo, se ele está aprendendo, se desenvolvendo, né? Isso. Ok. Naturalmente, né, quando o aluno chega no Senac, né, a gente se aproxima, faz um diagnóstico das expectativas, fazer algumas atividades para a gente conseguir entender um pouquinho, né, ter a leitura do perfil da classe, do perfil do aluno, e cada um vem com a sua dificuldade, com a sua habilidade, e com as atividades, com os conteúdos, com as entregas, a gente, né, percebe, a gente consegue identificar como que aquele aluno está saindo, se ele está tendo dificuldade, se ele está se destacando. Então a gente vai dosando. Então a gente tem que dosar, porque no meu caso eu dou aula mais em cursos técnicos, né? Então o aluno é uma profissão que ele vai aprender para ensinar dentro da empresa. Então aquele aluno pergunta bastante, que respira o querer aprender, quando você passa atividade, mesmo que é em grupo, individual, ele pergunta, ele questiona, então você percebe que ele está em busca, né, do desenvolvimento, do crescimento. Eu costumo dizer que a filosofia nossa, o docente, ele também é um cupido. Ele é um cupido que está no meio ali, né, do rapaz, do garoto e da garota, né, ele cria situações para que os dois queiram. Então o docente, ele também usa essa estratégia, né? Ele estimula o aluno para ele ir de encontro à busca do conhecimento. O conhecimento não está totalmente no docente. Então, a gente consegue, através dessas observações, das atividades, vai observando, né, que é uma das premissas do Senac, tem atividades que o aluno tem que ser observado pelo docente. E depois o docente ele vai conversando com o aluno, que é o feedback, ele ouve o aluno para entender se ele está tendo alguma dificuldade ou não,
Ele também elogia o aluno naquele que o aluno está se destacando, está se desenvolvendo, tá? E isso é muito bacana. Quando fala feedback, é uma troca Feedback é essencial. essencial. Nós temos várias ICs, né, durante o curso. Aí no nosso curso de ADM nós temos 17. Todo final de IC a gente tem feedback com o docente principal. É muito importante também, porque vocês analisam, né, os nossos perfis. Tem pessoas que são um pouco mais tímidas, outras pessoas que têm uma questão mais da liderança mesmo. Natural. Também. Muito legal. Bom, agora a gente vai entrar na parte do mercado de trabalho. Como que você enxerga o mercado de trabalho para profissionais da área da segurança atualmente? Ok. A área de segurança do trabalho, ela está passando por momentos de transformações, né, de mudanças que estão impactando todas as empresas, pequenas, médias e grandes. Né, com a mudança da nova NR1, que é relacionada aos riscos psicossociais, o mercado está muito bom para o trabalho. O mercado está exigente? Sim, está exigente, naturalmente, mas o mercado ele está precisando de profissionais com entrega, profissionais resolutivos. Então, as empresas hoje ela têm que informar ao governo federal, através da plataforma do E-Social, dos riscos que ela tem. Então, se é uma empresa pequena, por exemplo, que ela legalmente ela não é obrigada a ter o profissional da área de segurança do trabalho no quadro de funcionário, mas ela precisa informar o governo federal. Então, ela vai precisar de profissionais que assessoram ela tecnicamente. Então, é onde está aumentando a demanda de profissionais da área de saúde e segurança do trabalho. E, naturalmente, é uma cadeia. Né? Como eu trabalho na área de treinamentos, então você percebe que as empresas estão também, né, querendo melhorar a performance de treinamento. Então, naturalmente, isso aumenta a demanda de contratação de profissionais para atender o mercado. Inclusive, ontem, 4 empresas simultaneamente, né, me mandando e-mail, me ligando com relação à agenda. E você precisa de gente para atender no padrão que a gente já atende. Percebe? Então, assim, o mercado está muito bom. Bastante oportunidades para quem está de modo resolutivo dentro das organizações. Falando um pouquinho mais sobre as áreas, né, que você estava comentando, que estão destacadas. Quais áreas ou setores apresentam mais oportunidades para quem está iniciando na profissão? Iniciante mesmo. Ok. Basicamente depende muito da região onde essa pessoa está localizada, né, e os segmentos, os ramos de atividade. No nosso caso, nós estamos localizados na região de Ribeirão Preto. Então, a predominância de oportunidades está relacionado ao setor do agro, né, no nosso caso, que é as usinas, as empresas, os prestadores de serviços que atendem as usinas, que tem demanda, precisa de profissional. Tem usinas que exigem, olha, dependendo da quantidade de prestador de serviço que tiver com funcionário aqui, tem que ter um profissional da área de segurança junto. Naturalmente, isso aumenta a demanda de mercado. Construção civil, que é outro segmento, né, que tem um grande volume de demanda de profissionais, também aumenta a demanda para profissionais da área de saúde e segurança do trabalho. As indústrias químicas. Então, você percebe que, de modo geral, as grandes empresas, as de grau de risco 3, de risco 4, que tem mais número de trabalhadores, são as que acabam absorvendo mais esses profissionais da saúde e segurança do trabalho. E com o advento agora da mudança da NR1, a gente está percebendo que também está aumentando a demanda para profissionais da área de segurança, saúde ocupacional, para as empresas de treinamento em segurança do trabalho e para as empresas que fazem a documentação. Tem um ex-aluno nosso aqui do Senac, que eu convidei ele para vir numa atividade semana que vem aqui, porque ele, no último encontro que ele veio, se formou, entrou no mercado como CLT, atualmente ele está atendendo as empresas. A última vez que ele falou, estou com 70 clientes e não estou dando conta. Então vou trazer ele. Ele faz um pouquinho de tempo que ele se formou. Faz um pouquinho de tempo, não me recordo agora, são 6, 7 anos, mas hoje ele já empreende. Ele trabalhou um tempo como CLT e já está empreendendo e está contratando outros profissionais por conta da movimentação que está tendo aí de mudança nas legislações de saúde e segurança do trabalho. Então o mercado ele é promíssil, ele é bem assim dinâmico para quem, aquilo que eu falei, né, corre atrás
para quem é resolutivo. As empresas precisam de profissionais que ajudam ela a resolver o problema dela. Quais tendências você acredita que devem impactar o futuro da segurança do trabalho? Uma tendência? Uhum. Pode ser uma demanda. Sim. Basicamente, profissionais da área de saúde e segurança do trabalho, os que quiserem se manter no mercado e crescerem, eles vão ter que correr atrás de aprimorar ou buscar a melhoria na parte de tecnologia. Porque hoje é muito dinâmica, a tecnologia está por trás de tudo. E a parte comportamental, né? A parte comportamental do profissional dentro das organizações. A parte comportamental de ética, de postura, né? De saber como se relacionar dentro de uma empresa, como atender o cliente, porque se ele está ali é porque o cliente contratou a empresa dele. Então, aquele profissional que só pensa em cumprir uma carga horária, só pensa em cumprir um dia, esquece de fazer bem feito, é um profissional que vai ter dificuldade de se manter no mercado, né, diante da concorrência que também tem no mercado de trabalho. E ser profissional resolutivo. Tendência, as empresas buscam profissionais proativos e que são resolutivos, que vão ajudar ela a resolver o problema dela. Então ele não pode ser um problema, ele tem que ajudar a empresa a resolver o problema. Entrando agora na parte dos conselhos que você pode dar, um conselho profissional, uma referência. Qual conselho você daria para quem está iniciando agora na área da segurança do trabalho? Dentre os conselhos, eu acredito que um deles seria a parte humanista, né? Porque a parte técnica, a pessoa com o tempo ela vai se aprimorando. Mas agora a pessoa ser empático, né? Se colocar no lugar do outro, qual a outra palavra que eu vou utilizar aqui para facilitar o entendimento? Humildade. Né? Não se mostrar superior aos outros. Ainda que ela tenha um conhecimento maior, né, mas ser humilde, né, aberto a aprender. E no nosso caso, tá proativa a sempre manter o aprendizado. Porque se a pessoa parar no tempo, ela não sobrevive. Eu, por exemplo, me formei em 97. E as leis de saúde e segurança do trabalho mudam todo dia. Então, a pessoa não pode parar. Ela tem que continuar estudando, buscando informação para se manter no mercado. Um estudante daqui do curso, o que ele pode fazer para ele tentar se destacar no mercado de trabalho? Focando na parte do conhecimento que ele adquire aqui no Senai. Tem algum diferencial que ele pode, por exemplo, usar para se destacar? Ou vai muito da premissa que você tinha falado de ser melhor profissional resolutivo? Muito disso. Eu costumo dizer assim para os alunos, não só da área de segurança do trabalho, que o futuro, ele não pode esperar acabar o curso para, não, agora eu vou procurar tal, vou aprimorar. Eu costumo dizer que o mercado dele começa quando ele está no curso. Quando ele está no curso, aquele aluno que corre atrás, que respira o buscar. Por quê? Porque quando acaba o curso, que ele vai para um processo seletivo, aquele aluno que estava do lado dele é um concorrente dele no mercado. Então, se ele se insala, se durante o curso ele fez algo diferente, ele buscou informação, ele correu atrás do processo seletivo, ele vai mostrar isso. O recrutador ele vai perceber, pô, aquela pessoa ali é diferente, hein? Eu fiz uma pergunta, ela respondeu mais, ela pesquisou sobre a nossa empresa, ela está no processo seletivo, ela sabe o que a gente faz, ela sabe o quanto que a gente produz, como que nós estamos no mercado. Então,
o conselho que eu também dou é este, né, de buscar a informação, ser criativo, dinâmico, ousado e pensar grande. Pensar grande, não pensar só naquilo ali. O que mais que possamos fazer? Usar a criatividade. Qual foi um dos conselhos profissionais mais importantes que você já recebeu e te marcou? Ok. Por incrível que pareça, o conselho que eu recebi foi do meu ex-chefe. Ele não era da área de segurança do trabalho, um grande amigo. Ele faleceu ano passado em Guariba. E na época, olha que interessante, eu estava começando a pesquisar que curso que eu faria depois que eu acabasse o colégio. Na época, eu falei, quer saber? Acho que eu vou estudar música. Aí ele pegou e falou para mim, falou assim, Pedro, você vai estudar música? Você já tem outra profissão? Eu trabalho aqui de ajudante, né, na limpeza de caldeira. Assim, por que você não pesquisa um curso técnico que pode te ajudar a você a melhorar um pouquinho a sua qualidade de vida? Então ele me estimulou a pensar, falou, realmente, assim, porque a tendência é de mecanizar o que você faz. E se você sair daqui sem uma profissão, você vai procurar o quê? Então, por incrível que pareça, não foi alguém da área de segurança que me deu um conselho que ajudou a mudar a minha visão. Foi alguém que não era da área de segurança, mas que com sabedoria, humildade, me deu a dica, falou assim, olha, busque algo que vai ajudar a te desenvolver como pessoa e como profissional. Eu ouvi, né? Ouvi ele e comecei a pesquisar a segurança do trabalho e me apaixonei e estou até hoje nesse negócio. Seguinte, aqui a equipe inteira vai participar, tá? Tudo bem? É só entrevistador. Tudo Eu bem. queria fazer uma pergunta para você, já participando disso, deixa eu bem explícito como você criou a empresa, como aconteceu. Eu queria sair um pouco desse lado profissional e trazer um pouquinho mais para o pessoal. Eu queria saber mais um pouquinho sobre você, se é casado, se tem filho, e qual foi o papel da família nesse momento. Você tá viu o apoio, assim, como que foi esse começo para você? Ok, Andrew. Bacana a sua pergunta, porque quem quer empreender tem que pagar um preço em algum momento de decisão. Então, tem um momento na vida que você tem que tomar a decisão o que você quer. Então, por exemplo, eu trabalhava, na última empresa que eu trabalhei, na última usina, na época eles me ofereceram engenharia. Olha, você é antigo aqui, você e outros, a gente quer pagar engenharia para você, depois você faz engenharia de segurança. Aí eu peguei, agradeci, estava o gerente de RH e outro gerente, falou, eu agradeci tudo, falou, olha, eu agradeço, mas eu estou fazendo pedagogia porque eu tenho um alvo mais adiante, né? Falou, ok. E aí foi quando, 2 anos depois, eu pedi demissão da empresa porque eu já almejava empreender. Ok. Acontece que eu trabalhava 44 horas nessa empresa. De lá eu vinha para o Jabuticabal, para o Senac, trabalhava 20 horas à noite, das 64. E nos finais de semana eu ia para Sertãozinho, Ribeirão, Bebedouro, dar treinamento. Porque eu almejava ter uma empresa minha e trabalhar e alavancasse e fizesse crescer essa empresa. Então eu tive que pagar um preço. Por quê? Eu saía da minha casa de Guariba 5h20 da manhã. O meu filho mais novo, mais velho, o Heitor, ele nasceu em 2005. Então de 2005 a 2013, eu saía de casa às 5h30 e ele estava dormindo. De lá eu vinha para o Jabuticabal, chegava na minha casa às 11 horas da noite, ele estava dormindo. Nos finais de semana, sábado e domingo, eles queriam sair. Eu queria ficar em casa com a galera. Então a família teve um peso relevante, porque eles entenderam que eu estava me preparando para um futuro, para dar uma condição melhor para eles, uma situação melhor de conforto para eles. Então teve um peso relevante. Minha esposa me ajudou muito. Quando eu fui pedir demissão nessa empresa, eu estava consolidado nessa empresa, estava lá há 10 anos. O diretor falou, olha, não sai da empresa, você trabalha muito à noite, você está cansado,
a gente vai atrelar o que você ganha lá nessa escola, no seu salário para você ficar. Eu agradeci ele e falei, olha, eu não estou saindo aqui por causa de dinheiro. Assim, eu estou pedindo demissão porque eu preciso ter uma qualidade de vida melhor e quero trabalhar para mim no futuro. Então, assim, a família teve um peso relevante. Tanto é que hoje os meus filhos trabalham comigo. O Heitor hoje está acabando de ter segurança do trabalho, na faculdade que ele faz, e a minha filha Esther também ajuda na parte da gráfica rápida, que é a parte secundária da ProCert. Eu trabalhei aqui mais a parte de treinamento, mas nós temos a ProCert Gráfica, que cuida da parte de uma empresa que nós éramos cliente deles, e nós compramos, né, essa gráfica rápida para nos atender, por conta de demanda de material didático, e hoje a ProCert é o maior cliente, né, da gráfica rápida, né? Então, assim, a família tem um peso relevante, um apoio total, entender aquele momento meu foi muito importante. Tipo, o que você falou, assim, eu acho que é a maior dificuldade de todos que estão passando, né? Acho que é a família, os amigos, tudo que tem ao redor. O que você daria de conselho hoje para quem está começando a empreender, quem quer começar, não sabe como, assim, tendo essa bagagem que você trouxe, qual conselho você fala assim, persiste, ou o que você tem, assim, que conselho você daria hoje para um profissional, independente da área que ele quer seguir? Ok. Eu vou falar algo que está acontecendo de real. É claro que cada um, né, tem a opção de escolher o que quer para a sua carreira, para a sua vida profissional. O ano passado, se formou aqui no Senac um aluno, assim, do TST-30. Ele se formou ano passado, em outubro do ano passado. E pela primeira vez aqui no Senac Jaboticabal, no curso técnico de segurança do trabalho, nenhum aluno tinha feito o curso 1.200 horas, não tinha um dia de falta. Esse aluno, ele fez o curso inteiro, 1.200 horas, não faltou um dia da escola, do Senac. Ok. Há 15 dias atrás, eu estava no meu escritório lá em Guariba, ele falou assim, Pedro, você está em Guariba ou está no Senac? Eu falei, não, eu estou aqui no meu escritório. Sexta-feira eu vou só à noite para o Senac. Posso ir aí? Eu falei, pode, claro. Aí ele desceu no meu escritório, falou, Pedro, eu vim aqui porque eu vim falar para você que eu pedi demissão da empresa onde eu estava. Falei, tá, quanto tempo você estava lá? Eu falei, eu estava há 14 anos. Falei, ok. Você tem algo casado com filho, criança. No dia da formatura dele, criancinha estava aí. Você tem algo em mente? Eu falei, não. Eu me planejei, vou pegar grana, vou guardar, porque eu quero entrar na área de segurança do trabalho. Eu falei, ok, vamos correr atrás que vai dar certo. Ontem ele me mandou uma mensagem. Falei, Pedro, estou trabalhando no Tec Segurança do Trabalho, estou aqui em Maringá, atendendo a empresa que eu estou trabalhando. A empresa de Pradópolis, pegaram uma demanda aqui em Maringá, em Paraná, estou trabalhando. Mandou mensagem para mim, mandou mensagem para os outros professores da área de segurança do trabalho. Então, percebe? Qual que é o conselho que eu dou? Você tem que ver o que você quer. A pessoa tem que ver o que ela quer. Se ela quiser ficar na mesma dela, ela vai ficar. Mas se de repente ela quer buscar algo maior, às vezes ela vai ter que sacrificar uma parte da vida dela por um tempo para ela almejar algo lá no futuro. Então é isso. Bom, agora a gente finaliza. Nós agradecemos muito a presença do professor, com todo o ensinamento, toda a trajetória, bagagem que o professor trouxe para a gente, falando sobre o seu empreendimento. Nós gostaríamos de saber, para finalizar mesmo, Tudo bem. qual é a mensagem que você gostaria de deixar para os estudantes e profissionais que desejam crescer na área? Pode ser uma mensagem simples, porque o senhor falou bastante. Sim, claro. Antes da mensagem final, eu que quero agradecer, né, e parabenizar os alunos do ADM 28, do ADM 29, né, por esse riquíssimo projeto, né, de empreender em um país que é difícil empreender. Vocês tiveram a criatividade de falar sobre essa temática. Existem tantas frases, mas uma que eu costumo sempre dizer é que use a sabedoria. A sabedoria é a maior riqueza que o ser humano pode ter. Use a sabedoria. Não age por impulso, mas use a sabedoria em tudo aquilo que você vai fazer, tanto na vida profissional
como na vida pessoal, sabedoria. Essa é a frase que eu queria deixar para todos nós. Obrigada, professor. Eu que E aqui a agradeço. gente finaliza o nosso videocast, o episódio com o professor. Valeu!